Olha, eu trouxe aqui para a gente pensar sobre o assunto mel e méis. Não existe um mel igual ao outro, de um lugar para o outro, e no mesmo lugar que uma pessoa colhe no momento, colhe daqui a alguns meses, os méis variam demais da conta. E além deles variarem muito e a gente não compreender as diferenças entre esses méis, a gente também não conhece as aplicações medicinais e alimentares e também sobre as funções na nossa saúde. Nem sempre é para curar nada, às vezes é só para prevenir problemas de saúde. Então existe um mundo muito grande para a gente descobrir sobre as informações dos méis. Então eu trouxe informações sobre o raio de voo da abelha, que é uma paisagem maior ou menor. Eu trouxe informações sobre o conhecimento sobre o que é de vegetação que tem. O programa Map Biomas é um programa fantástico brasileiro que estuda toda a variação de um ano por ano, desde 1985, da vegetação brasileira. Então, se a gente marcar no mapa o ponto do apiário ou do meliponário, a gente tem condição de conhecer toda a vegetação que funciona ali ao redor. Além disso, analisando o mel, a gente confirma quais são as espécies vegetais que as abelhas estão conhecendo, visitando, algumas vezes polinizando, e principalmente isso determina a característica dos méis. E os méis não só variam de um lugar para o outro, mas variam também de espécies para espécie. Então, se a gente pensar em mandaçaia, o mel é de um jeito. E no mesmo lugar tem a abelha branca, o mel vai ser de outro jeito, porque as plantas que elas têm preferência não são iguais. Então, esse conhecimento é algo maravilhoso que a gente precisa conhecer, relatar, colocar nos rótulos, porque lá fora do país as pessoas estão maravilhadas com os nossos méis. E a gente acha que mel é mel, varia um pouquinho na boca, mas não é só isso. A gente tem que ser os profundos conhecedores dos méis brasileiros. Essa foi a ideia. Olha, o encontro ele tem marcado pela sua capacidade de inovar e sua capacidade de incentivar ao desenvolvimento das atividades. As mulheres, os apicultores, meliponicultores, se que fizeram presente, tiveram a oportunidade de dividir o mesmo espaço com pesquisadores científicos e gente da iniciativa pública e privada. Com isso, novas demandas estão surgindo e todo mundo que sai daqui está saindo fortalecido. Tenho certeza de uma coisa, quem chegou numa forma e está saindo totalmente modificado, com a esperança, com a vontade de produzir e fazer crescer tanto a apicultura quanto a meliponicultura. A Codevasf, como é um parceiro já tradicional, segue a linha do presidente Lula. Nós estamos aqui para nos unir e reconstruir a apicultura nesse momento, e para reconstruir precisamos do apoio e da união de instituições como o IFE, como a Univasf, como as instituições de ensino em geral. Mas também precisamos nos reunir e nos associar com os apicultores e produtores, porque só a união de todos esses setores permitirá que a apicultura venha a crescer. Então, está assim com as casas de mel, está assim com os kits de produção e de extração de mel, mas também está assim com os cursos e as capacitações que a Codevasf tem dado. Por isso, a gente não podia estar ausente nesse momento. E estar presente aqui é consolidar a posição da Codevasf como parceiro de primeira ordem das instituições de ensino na apicultura. Bom, o objetivo central, da nossa palestra foi apresentar as ideias ligadas à conservação das abelhas, das plantas e da caatinga, o nosso maior patrimônio do povo nordestino. Então a gente percebe que a caatinga vem sendo negligenciada durante décadas, inclusive pelos órgãos de fomento, pelos órgãos institucionais, porque na verdade carece de mais pesquisa, de atividades que possam promover um conhecimento e uma sustentabilidade efetiva da caatinga. Para que a gente possa quebrar esse paradigma, a gente precisa ter mais atenção com as questões do tempo, da ética, da economia, porque muitas dessas atividades ditas sustentáveis de fato não são. Então a gente precisa conhecer a história natural das espécies de plantas, valorizar as espécies de abelhas nativas, as nossas abelhas indígenas sem ferrão, que são espetaculares, que são as verdadeiras e mais importantes polinizadoras das espécies das plantas da caatinga. E a gente ter manejos adequados, porque a gente tem, na verdade, um processo de degradação muito acentuado, a gente não tem uma política pública robusta e de amplo espectro, e a gente precisa estar muito mais atento com essa necessidade da conservação, porque a desertificação na caatinga já é uma realidade.
Essa mesma realidade já vem sido dita há mais de 70 anos por Vasconcelos Sobrinho, mas agora parece que se converteu de fato essas áreas mais empobrecidas, homogeneizadas e simplificadas de Caatinga em ambientes desérticos com pouca vida e sem funcionalidade. Então a gente pretende, com essa fala, trazer para as pessoas a necessidade urgente de entrar em ação e fazer uma valoração mais adequada das abelhas, das flores, porque a gente tem que pensar na produção de frutos, sementes, dispersão, recrutamento das plantas e a Caatinga sendo renovada dia após dia. Precisamos de uma estratégia de médio e longo prazo para manter a Caatinga de pé, porque essa é a viabilidade da vida de um povo. Eu estou falando de 30 milhões de pessoas que vivem num lugar desse. Então isso só vai ser possível se a gente tiver uma Caatinga rica e saudável. Bem, nós tivemos aqui, né, palestras, roda de conversas, né, apicultores, curiosos, expositores. Então foram 2 dias bastante agradáveis que tivemos aqui no nosso campus, no nosso auditório, né, onde discutimos assuntos relacionados às abelhas nativas sem ferrão, as abelhas com ferrão, alimentação saudável, doença de abelhas, né? A experiência do Solar das Abelhas com o nosso amigo Lulu do Mel. Então foi um evento bem agradável, né? E vai ser encerrado, né, com 4 visitas técnicas no nosso território.